Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito excelente. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a queda dos fertilizantes, vamos falar sobre a suspensão de mais um frigorífico brasileiro e 2 americanos. Rodolfo Silber, analista da Scott Consultoria, vai comentar sobre a relação de troca entre a arroba do boi gordo e o farelo de soja. E vamos comentar sobre a atual safra de trigo. E, claro, vamos falar das instituições financeiras que operam com recursos do Plano Safra. E vamos falar da cigarrinha do milho, que está presente na maior parte das lavouras lá do Mato Grosso. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a queda dos preços dos fertilizantes. O segmento de fertilizantes está vislumbrando um período de baixa nos preços no curto prazo, levando em consideração as cotações internacionais. E isso ocorre depois da forte valorização de preços nos últimos 2 anos, sobretudo desde 2021. E dentro desse contexto, a redução das compras dos produtores mundo afora vem perdendo força desde abril, motivada pelo movimento de alta que afetou os 3 principais grupos de nutrientes básicos para fórmulas de fertilizantes, os nitrogenados, fosfatados e potássicos, o NPK. E de acordo com a consultoria Stonex, o nitrogenado mais popular entre os agricultores brasileiros, a ureia, caiu 35% de lá para cá, sendo que a tonelada do produto chegou a $1.000 no início de abril, um recorde histórico. O MAP, que é o fosfatado, recuou 20% entre abril e início deste mês, para $1.078 por tonelada. E o potássio, nutriente do grupo com mais oferta restrita, cedeu 3% para $1.100 a tonelada. Cabe destacar agora que na última grande crise no mercado global de adubos, em 2018, os Estados Unidos cortaram o uso de fósforo em 30% e o potássio em 40%. Pelo menos são os dados da consultoria da Cogo Inteligência em Agronegócio. A consultoria Cogo diz que o fator fundamental para a queda nos preços internacionais é a redução das compras em grandes países produtores de grãos, como o Brasil, por exemplo, e também os Estados Unidos. Além disso, a guerra entre Rússia e Ucrânia acabou causando um risco de deabastecimento. Por causa desse risco, nossos clientes saíram às compras, mesmo com os altos preços. Pelo menos é o que aponta o diretor de fertilizantes da Stonex. E agora vamos falar sobre a suspensão de mais um frigorífico brasileiro e 2 frigoríficos americanos. A Administração Geral da Alfândega da China suspendeu por 4 semanas as importações do frigorífico de carne da Marfrig, lá em Tangará da Serra, no Mato Grosso, conforme comunicado no site oficial que foi publicado agora na semana passada. Além da unidade brasileira, também estão suspensas por 1 semana as compras de produtos de 2 empresas dos Estados Unidos, segundo a nota da Administração Geral da Alfândega da China. Os chineses informaram que as interrupções dos negócios entraram em vigor às 0 hora do dia 13 de junho. É a 3ª vez neste ano que a unidade da Marfrig de Tangará da Serra é alvo de suspensões pela China. A primeira notificação foi feita em 7 de abril, a segunda em 29 de abril, e nas 2 situações, a interrupção das compras foi pelo prazo de 1 semana, diferentemente do que ocorre na notificação agora da semana passada. O país asiático vem realizando essas suspensões de compras de frigoríficos de vários países desde 2020. E a justificativa seria o maior controle sanitário, em razão da pandemia da Covid-19. A Administração Geral da Alfândega da China não explicou o motivo para a suspensão temporária no caso do anúncio do frigorífico da Marfrig.
E agora, Rodolfo Silber, analista da Scott Consultoria, ele vai comentar sobre a relação de troca entre a arroba do boi gordo e o farelo de soja. Confira. Olá, meu nome é Rodolfo Silber, sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria e hoje vou trazer um pouco sobre a relação de troca entre o boi gordo e o farelo de soja. Com a colheita da soja praticamente finalizada e o bom andamento dos esmagamentos da oleaginosa, isso tem pressionado o preço do farelo de soja no mercado interno. Segundo o levantamento da Scott Consultoria em São Paulo, o farelo de soja está cotado a R$ 2.402,95 por tonelada sem o frete. Isso representa um recuo de 2,6% na cotação do produto em junho, frente à média de maio. Em relação ao ano passado, a referência está 3,5% menor. O recuo mais acentuado das cotações do boi gordo fizeram com que a relação de troca para o pecuarista diminuísse. Com isso, em São Paulo são necessárias 8,21 arrobas de boi gordo para a compra de 1 tonelada do farelo de soja. Isso representa um aumento de 1,4% ou 0,1 arroba de boi gordo, frente à média de maio. No comparativo anual, são necessárias, o poder de compra do pecuarista reduziu 2,5%. No curto prazo, a expectativa é que a arroba do boi gordo ganhe alguma sustentação e para os preços do farelo de soja acabem trabalhando de lado com a colheita e o ritmo do esmagamento. Isso pode melhorar a relação de troca para o produtor no curto prazo. Obrigado e até a próxima. E agora vamos comentar sobre as instituições financeiras que operam com recursos do Plano Safra. O Ministério da Economia autorizou as instituições financeiras, os bancos que operam com recursos do Plano Safra para retomarem parcialmente as contratações de financiamentos rurais subvencionadas no âmbito do Plano Safra 21-22. A retomada das contratações será para as linhas de financiamento do Pronaf, Agricultura Familiar, incluindo investimentos, aquisição de matrizes e reprodutores, aquisição de tratores, colheitadeiras e outros veículos. Também foram liberadas outras linhas como o ABC, que é a agricultura de baixo carbono, o Pronamp para o médio produtor, o Inovagro, inovações tecnológicas, o ProIrriga, irrigação e Moderagro, modernização. Continuam suspensas as contratações das linhas de financiamentos Moderfrota, quer dizer, frota e tratores, o PCA para a construção de armazéns e o Prodecop para o desenvolvimento cooperativo. As contratações de financiamentos, dos financiamentos rurais com recursos equalizáveis, estavam suspensas desde o dia 7 de fevereiro. O Ministério da Economia publicou em edição extra do Diário Oficial da União a Portaria 5.327, que abre crédito suplementar de R$ 1,87 bilhão para reforçar os pagamentos de equalização de taxas de juros do Plano Safra vigente, que encerra agora no dia 30 de junho deste ano. O Ministério da Agricultura estima que cerca de 15 bilhões em novas operações de crédito rural com recursos equalizados devam ser contratados até o dia 30 de junho. E agora vamos falar da projeção da atual safra de trigo, que deve ser recorde. Além de projetar uma safra recorde de trigo aqui no Brasil, estimada em 8,4 milhões de toneladas, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, também estima um aumento de 50% nas exportações do cereal em inverno. Para a safra 2021, o ano comercial de agosto de 2021 até julho de 2022, a alta esperada é de 5%. Já na próxima produção a ser comercializada, entre agosto de 2022 e julho de 2023, o incremento nas vendas externas chega a 50%, passando de 1.000 toneladas para 1.500 toneladas. As operações de implantação das lavouras seguem em andamento, principalmente no sul do país. É bem verdade que nos demais locais que
que iniciaram as atividades mais cedo, a semeadura já está consolidada. É o caso dos estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Contudo, nos estados localizados na região sul, que são os maiores triticultores do Brasil, a semeadura está em plena execução, inclusive com os trabalhos recém-iniciados lá no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, que tradicionalmente cultivam suas lavouras de forma mais tardia em comparação aos demais produtores. De modo geral, as condições climáticas apresentadas no mês de maio, com queda acentuada nas temperaturas, principalmente no centro-sul, não foram tão danosas à cultura, pois naquelas áreas que já haviam lavouras implantadas, a predominância era de plantas em fases iniciais do ciclo fenológico, sendo menos sensíveis às intempéries. Existem perdas pontuais, mas são consideradas pequenas em proporção geral. Assim, a perspectiva ainda é de crescimento na área total semeada nesta safra, em comparação ao exercício anterior, estimado incremento de 5,4% e devendo chegar a 2.800.000 hectares semeados. E depois do intervalo, nós vamos falar da inauguração da loja da Comivo aqui em Goiânia, vamos falar também sobre o mercado do boi gordo, que começa a reagir, e vamos falar da cigarrinha do milho. Nós voltamos já, é um minuto só. Olha, nos últimos 3 anos e meio, a gente trabalhou com força e atenção, enxergando soluções pelos olhos de cada goiano. Hoje, a gente vê segurança para viver, vê saúde mais perto das pessoas, vê futuros brilhantes, vê dignidade para quem mais precisa, vê tudo que foi feito e o que ainda há a fazer. E força não vai faltar, porque a força dos goianos é a nossa força. Governo de Goiás, conte com essa força. A força econômica do Centro-Oeste. Referência no agronegócio, na tecnologia de produção e destaque no desenvolvimento urbano e qualidade de vida. Uma das economias que mais crescem no Brasil. É nesse cenário que o Senar Goiás vem transformando a vida para quem quer produzir e inovar. E conhecimento na prática é no Senar Goiás. Quem vive para transformar não para nunca e está sempre em busca do que há de melhor em proposta de vida. Do campo à cidade, vem com a gente. E onde o Senar estiver, pode olhar em volta que você vai ver sonhos se transformando em realidade, projetos se transformando em estilos de vida e o seu futuro se transformando em tudo que você quiser. Do campo à cidade, vem com o Senar Goiás. Quer aprender? Vem para o Senar Goiás, a maior escola da terra. Goiás contra a Covid. Mesmo com a mobilização do governo e a campanha vacinal, a Covid ainda é uma ameaça e o número de casos está aumentando. O governo já está agindo, reativando leitos emergenciais, aumentando a testagem e reforçando a vacinação. Faça a sua parte também. Use máscara, higienize as mãos e não esqueça de atualizar seu esquema vacinal. Governo de Goiás. Conte com essa força. Olá, eu sou Gracina do Rosário da Conceição Trindade. Eu tenho 81 anos, eu faço questão de votar. Para mim, nesse dia é uma felicidade de me arrumar e bem bonita votar. Eu incentivo eles. Para mim é muito gratificante, né, ver ela, que nem idade tem mais, mas ela faz questão de votar. Como ela diz, eu quero um mundo melhor para vocês, que são netos, pelos meus filhos.
O Hemocentro precisa de doadores de sangue O negativo. Doações de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia, mediante agendamento pelo telefone 0800 642 0457. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos comentar sobre inauguração. Vamos falar de uma empresa diferenciada chegando ao mercado de Goiânia. Está chegando em Goiânia a mais nova loja da Central de Negócios Agropecuários, a Comiva. A nova loja da Comiva será inaugurada agora pela manhã, daqui a pouquinho, a partir das 8h30, e você é nosso convidado especial. Na loja da Comiva, o produtor rural vai encontrar produtos da mais alta qualidade. Além da assistência técnica agronômica e zootécnica, o produtor seria interessante vir participar da inauguração da nossa loja na Avenida Castelo Branco, 4.338. Para mais informações, consulte o nosso site www.comiva.com.br. Comiva, 50 anos de força e união. E agora vamos comentar sobre o mercado do boi gordo, que começa a ter uma reação positiva no preço da arroba. O fechamento do mercado da última semana ele foi marcado por aumento de preços da arroba do boi em 23 das 32 praças monitoradas pela Scott Consultoria. Nas demais praças, estabilidade, com volume de ofertas reduzida e as escalas encurtando, os compradores encerraram a semana ofertando entre R$ 1 e R$ 2 a mais por arroba na maior parte das praças pecuárias. O destaque para a região de Dourados, lá no Mato Grosso do Sul, onde a referência para as ofertas de compras de boi gordo subiu R$ 5,00 em comparação à maior movimentação dentre as regiões monitoradas pela Scott Consultoria. Com poucos negócios reportados, os compradores encerraram a semana ofertando R$ 1,00 a mais pelo boi gordo em São Paulo, sinalizando uma firmeza nas cotações para agora, essa semana e a próxima também. Para as fêmeas, os preços permaneceram estáveis. A referência para bovinos, cujo destino é exportação, aumentou R$ 5,00 por arroba. E agora eu vou conversar com Mariana Ortega. A Mariana ela é doutora em agronomia e é pesquisadora na Fundação Mato Grosso, uma importante entidade aqui no nosso país, e nós vamos falar de um problema sério. Nós vamos falar da cigarrinha do milho, que está presente na maior parte das lavouras lá do Mato Grosso. Mariana Ortega, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia. É um prazer tê-la aqui no nosso programa, ok? Muito obrigado. Bom dia, Antônio, bom dia a todos que estão nos assistindo. Imagina, o prazer é nosso, né, de estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre esse tema que vem trazido grandes preocupações para a gente, especialmente nas últimas 2 safras de milho aqui no Mato Grosso. Pois é, e não é só no Mato Grosso, não. Parece que a coisa na região centro-oeste está assim tomando um vulto meio assustador. E o bichinho é tão pequenininho, mas causa um estrago muito grande, né? Sim, exatamente. A cigarrinha ela já está difundida no Brasil, né, há muito tempo. Em Goiás, na região sul, ela já é um problema há mais tempo. Mas aqui para a gente, na região do Mato Grosso especificamente, ela começou a trazer mais preocupação, mais problema na última safra, né? A gente já convivia com ela há mais tempo na questão de praga, né, como praga, mas nas últimas safras a gente começamos a ver sintomas, né, do complexo de enfesamentos, que é um grupo de patógenos que ela transmite. Bom, e quais as recomendações, o que o pessoal está indicando, o que a pesquisa está falando, está mostrando aí para os produtores? Sim, o manejo da cigarrinha, né, Antônio, como o próprio nome diz, é bastante complexo, né? Como eu disse anteriormente,
A cigarrinha como praga, né, causando dano direto, que vai ser a fumagina, ela não tem um grande problema, né? Assim, o principal dano que ela vai causar mesmo é a transmissão dessas doenças, né, do enfesamento pálido, do enfesamento vermelho e também a virose do raiado fino. Né? Então, quando se trata de um inseto vetor, né, o manejo dele se torna bastante mais complexo. Por quê? Porque a gente não consegue dimensionar exatamente a porcentagem dessa população que está infectiva, que significa o quê? Esses insetos que vão transmitir, né, essas doenças de uma planta para outra. Como você disse anteriormente, né, a cigarrinha ela está causando tem grandes populações, né, no Brasil todo, mas a gente não consegue mensurar a porcentagem dessa população infectiva, que é a nossa grande preocupação. Então, qual o nível de controle dessa praga? Né? A gente trabalha com ausência ou presença, né? Se ela está presente, a gente já tem que entrar com controle, porque se ela estiver carregando, né, os patógenos, ela já traz um grande risco para a nossa plantação. Pensando nisso, né, quais são os principais passos que a gente sempre, né, é um conjunto de ferramentas que a gente tem que lançar a mão para conseguir, né, conviver com a cigarrinha. A gente não vai conseguir eliminar ela 100%, né, mas como que a gente pode fazer para conviver e ter o mínimo possível, né, de dano. Conhecer o histórico da área, né, pensando se você já teve esse problema, se o seu vizinho já teve esse problema, né, como que está a questão da presença do enfesamento de sintomas na sua região, nas suas áreas, então isso é importantíssimo. Manejo de milho tiguera é outro ponto muito importante. Por quê? Porque a cigarrinha, ela se desenvolve, né, ela se alimenta e ela se reproduz apenas no milho. Então, o milho é a nossa principal preocupação quando se trata, né, do desenvolvimento dessa população. Ela vai se abrigar em outras culturas, né, soja, algodão, feijão, mas ela vai se alimentar e se reproduzir apenas no milho. E a gente tem um problema muito sério com a questão dos milhos tiguera, porque a gente não consegue controlar, né, 100% dessas plantas voluntárias que vão crescendo no campo após a colheita do milho. Então, é um ponto bastante importante que a gente bate muito nessa tecla, né, o manejo dessas plantas. Outra coisa importante, né, depois disso, um tratamento de semente bem feito, né, quando você for plantar o seu milho novamente, pensando em alguns produtos que hoje a gente já utiliza para outras pragas, quando a gente pensa em cigarrinha do milho, pode ser que eu precise ajustar um pouco a dose, né, uma dose um pouco maior, pensando, né, na cigarrinha, sempre respeitando, claro, né, a dose recomendada na bula dos produtos. Outro ponto, a partir disso, né, a partir do TS, a partir do tratamento de semente, monitoramento constante, né, como que está essa entrada dessa população na minha área, e aí, né, entrada com aplicações foliares, e o que a gente recomenda, né, o que as pessoas, né, todo mundo, todos os pesquisadores, todas as empresas estamos recomendando, né, para a cigarrinha, aplicações foliares até no mínimo V8, V10, pensando em diminuir ao máximo essa população, né, e lembrando que ela pode ir de uma área para outra. Então, sempre, né, manejando essa população para não passar para outra lavoura e levar com ela a doença. Para você que está nos acompanhando agora, a Mariana Ortega falou uma palavra chamada de plantas tiguera. Tiguera é quando a pessoa faz a colheita, ou da soja ou do milho, ele faz a colheita e daí um mês, 20 dias, começa a nascer algumas plantas ou de soja ou de milho da cultura anterior. Então, essas plantas que a gente tem que também tomar um certo cuidado, porque através delas que essas plantas vão ser a hospedeira dessas pragas que estão aí acontecendo hoje nas lavouras brasileiras. E nós temos, por exemplo, a mosca branca, que é uma praga infernal, principalmente para a cultura de feijão. Nós temos agora a cigarrinha do milho, que causa um estrago violentamente grande, e temos também a ferrugem asiática da soja. Então, são pragas, são problemas que está deixando aí muita gente com a cabeça quente. Agora, precisa ter uma consciência geral, a própria população, os próprios agricultores, terminou a colheita, mete a grade em cima e não deixa nada para trás, né?
Sim, essa questão das plantas chiguera, né, muito bem explicado por você, né, Antônio, é bem complexo mesmo a questão do manejo dessas plantas, né, precisa de um manejo de herbicida muito bem feito, principalmente hoje pensando em que a gente tem algumas tecnologias de herbicida, né, nesses híbridos de milho, que muitos herbicidas lá na frente não vão conseguir controlar, né? Uhum. Então a gente tem que pensar muito bem, né, nos híbridos que a gente vai posicionar e nos herbicidas que a gente tem também disponíveis para inserir nesse manejo, pensando lá na frente, quando eu precisar manejar minhas plantas chiguera, porque se eu deixar essas plantas crescerem voluntariamente, né, e não me preocupar com elas, pensando na cigarrinha, como você citou também, mosca branca, ferrugem, eu vou ter um problema muito sério quando eu precisar controlar essas plantas, né? Vai começar a chover, nas primeiras chuvas, essas plantas vão emergindo aos poucos, né? E não é fácil controlar, porque hoje você controla e amanhã já emergem mais plantas. Então, é bastante complicado esse manejo das plantas, mas a gente tem que pensar e tem que conseguir, né, fazer um manejo efetivo em cima delas. Ô Mariana, e tem um detalhe muito interessante nisso aí que a gente chama de custo de produção. Muitos produtores também não controlam quer dizer, deixa de controlar do jeito certo, é para aplicar. Um exemplo, 100 ml, ele só coloca 80 ou 40 ou 50, quer dizer, coloca menos. Tudo isso para baratear custo. E aí é que mora o perigo, porque o bicho vai pegar lá na frente, né? Sim, isso pode acontecer também, bem lembrado. E pensando na cigarrinha, inclusive na safra passada, né, o cenário nosso da safra passada, quando a gente começou a ter mais esse problema com a cigarrinha, né, por que isso aconteceu? Safra passada a gente teve uma janela de plantio de milho aqui no Mato Grosso muito extensa, né? A gente teve problemas com chuva, então a gente estava plantando milho ali até início de abril. Então a gente teve uma janela de plantio muito extensa. Com isso, né, esses milhos eles pegaram uma seca muito grande e algumas áreas até alguns produtores não manejaram adequadamente a questão de inseticidas. Então, foi aí que a cigarrinha, né, justamente começou a aumentar demais a população, né? Alguns produtores abandonaram as áreas, né, porque não compensava mais, justamente pensando nessa questão do custo que você mencionou, né? A gente sabe o preço que está, né, os insumos, tanto de adubos como fertilizantes, inseticidas, herbicidas. Então, aconteceu isso na safra passada, né? Algumas áreas ficaram escassas de aplicação, né, digamos assim, não foram feitas muitas aplicações e a cigarrinha fez a festa, né? A população aumentou bastante e tivemos o problema que foi na safra passada. Nessa safra agora, o produtor já estava mais preparado, porque ele já sabia do problema, né? Teve o problema na safra passada, então ele se preparou um pouco melhor para essa safra. Já aplicou mais, já manejou melhor os problemas. A gente ainda teve o problema nessa safra, mas a gente, pela nossa percepção até o momento, né, a gente está observando que as áreas que a gente está acompanhando têm menos sintoma de enfesamento do que na safra passada, justamente por causa desse manejo que os produtores, né, fizeram com um pouco mais de atenção. Pois é, Mariana, agora é um momento muito delicado que todo mundo tem que ter a consciência que se não andar junto, todo mundo pensar mais ou menos do mesmo jeito, pode ter certeza absoluta, o prejuízo vai ser grande. E prejuízo na época atual, quer dizer, em qualquer época nunca foi bom, principalmente agora que as coisas estão muito ajustadas. Mariana Ortega, doutora em agronomia e pesquisadora da Fundação Mato Grosso, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Adorei essa conversa nossa e eu quero trazê-la mais vezes aqui, ok? Muito obrigado, Um grande abraço. Obrigada a você, Antônio. Eu que agradeço, né, pela participação e pode contar com a gente aí sempre que precisar. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, bom dia. Bom dia. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. Embora seja curta a vida que nos é dada pela natureza, é eterna a memória de uma vida bem empregada. Muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Daqui a pouco, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.